Hoje eu tô aqui para falar dos livros de um escritor muito conhecido no gênero do terror e também um dos que a gente mais gosta, que é o Stephen King, para falar sobre meus 5 livros preferidos do King. Então, se você gosta desse autor, fica comigo nesse vídeo. Oi, eu sou o Andrew Moss, sou um escritor com livro de terror publicado na Amazon. E para quem quiser conhecer meu livro, eu vou deixar o link na descrição. E esse é o meu canal onde eu falo tudo sobre o universo dos livros. E hoje eu tô aqui para falar sobre os 5 livros do Stephen King que eu mais gosto. Não tem jeito, nesse canal eu sempre acabo falando dele porque é um dos meus escritores favoritos, além de ser também um dos primeiros escritores que eu li. Eu já até contei aqui num dos vídeos do canal que eu conheci o King há 12 anos quando eu fui num sebo. Eu comecei nesse sebo e um dos primeiros livros que eu comprei foi o Desespero. Então essa é uma paixão de longa data que já dura 12 anos e o resultado você vai ver aqui nesse vídeo. Mas antes de entrar propriamente na lista, eu vou mostrar aqui um livro que vai ser uma espécie de uma menção honrosa, porque eu gosto muito dele, mas não deu para botar na lista, né, já que eram apenas 5 livros. Mas eu preciso falar aqui desse livro que é Love, a história de Lizzie. E esse livro fala sobre a relação da Lizzie com o Scott, que era o marido dela, que morreu há 2 anos. E isso que eu tô falando não é nenhum spoiler, porque logo no começo do livro, a Lizzie já fala que o marido dela morreu há 2 anos. E o que me faz gostar muito desse livro, mais do que o suspense, mais até do que os próprios personagens, é como o autor faz a gente se importar com essa relação deles, mesmo depois dele ter morrido. E ele faz isso mostrando flashbacks de como era a relação, e apesar de não ser uma relação perfeita, ter muitos problemas por causa do passado dos dois, foi complicado, mas a gente vê que eles se amavam muito, que eles se apoiavam em todas as situações difíceis que eles passavam pela vida, que eles passaram juntos, né? E chega um momento que a gente se pega meio triste porque os dois não estão mais juntos, porque ele não tá mais vivo. Então, pra mim, a maior vitória desse livro é que o autor faz a gente se importar com o personagem que já morreu há 2 anos. Ele faz a gente sofrer por essa perda, igual como a mulher dele sofre no livro, mesmo depois de 2 anos da morte dele. Mas a Lizzie também não é só sofrimento, ela passa por algumas situações, alguns problemas ali que envolvem a relação dela com as irmãs, e mais especificamente com a Amanda, que é a irmã que mais aparece no livro. E além disso, ela continua lidando com todos os assuntos inacabados que o marido deixou, e ainda precisa se esforçar para continuar vivendo uma vida que agora é um pouco mais solitária. E esse fato da personagem ser solitária é uma coisa também que faz com que aumente o suspense do livro, porque toda vez que alguma coisa ruim acontece com ela, a gente se pergunta quem é que vai ajudar ela. Ela é a única que pode se salvar dessas situações. E apesar de eu amar muito esse livro, mas eu não pude colocar ele na lista do top 5, porque tem outros que são mais memoráveis. Agora vamos ao 5º lugar desse top 5, que é o livro Rosemary, que eu li faz uns 5 anos. E, cara, tudo que eu tenho pra dizer é que esse livro aqui é uma coisa muito louca. Ele conta a história da Rose, que é uma dona de casa e que é uma mulher que vive sendo agredida pelo marido, chamado Norman Daniels. Meu Deus, eu acho que nenhum Norman na ficção é normal, não é possível. E, como eu falei, ela é uma mulher muito agredida pelo marido, a ponto de já ter se machucado várias vezes de forma grave e já ter parado no hospital várias vezes também. E num dia, enquanto ela tá arrumando o quarto, uma gota de sangue cai do nariz dela na cama, manchando o lençol. E esse pequeno evento serve para abrir os olhos dela para tudo que ela tá vivendo há muitos anos e para ela se dar conta de que ela precisa fugir daquele lugar. Então ela arruma as malas e vai embora, morrendo de medo de que o marido pegue ela, mas ela tem a coragem para fugir dessa vez. E esse é apenas o começo da jornada dela, que começa com essa fuga, mas que vai servir para ela encontrar a força interior que ela não sabia que tinha. Só que o Norman, como um policial louco, um dos tipos que o Stephen King adora fazer nos livros dele, vai procurar ela nem que seja no fim do mundo, e ele tem todos os meios para fazer isso, já que ele é da polícia, né? E meu Deus do céu, esse é um dos livros mais tensos que eu já li, porque o Norman é uma pessoa assim que dá muito medo. Ele é louco pra valer, ele fica atrás dela, ele consegue encontrar pequenos rastros que ele vai associando a ela, e a gente passa o livro todo tenso com medo dele encontrar ela e do que ele pode fazer, né? O que eu mais gostei do livro foi essa tensão toda, ela dura o tempo todo no livro. Além disso, a Rose vai encontrar pessoas que vão ajudar ela nessa jornada, só que como o Norman é muito perigoso, a gente acaba temendo por ela e por essas outras pessoas que vão se tornar amigas dela. E falando da história desse jeito, parece que ela não tem nada de sobrenatural, mas ela tem sim uma parte sobrenatural que vai surgir mais lá pra frente e que tem tudo a ver com o final do livro, mas eu não vou falar aqui pra não dar spoiler.
E se você está gostando desse vídeo, você gosta desse assunto do Stephen King, então se inscreve no meu canal e ativa as notificações para que o YouTube te avise toda vez que sai um vídeo novo meu. E deixa o seu like também. E em quarto lugar tem um livro sobre a redoma, que eu não tenho aqui, por isso eu vou botar uma foto aqui na tela. Inclusive eu já falei sobre esse livro aqui num vídeo que eu fiz, que foi sobre livros que eu emprestei e nunca mais foram devolvidos. Então se você quiser ver, eu vou deixar aqui em cima nos cards. E esse livro é um dos calhamaços do Stephen King. Eu não sei o que deu na minha cabeça, que quando eu comecei a ler Stephen King, eu procurei logo todos os maiores livros dele. E esse merece estar nessa lista porque ele é uma sucessão de acontecimentos muito loucos. Para começar, aqui tem a cidade de Chester Mill, que é uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, onde uma redoma aparece do nada sobre a cidade, impedindo que as pessoas entrem e saiam. Então o primeiro ponto forte do livro já é o começo, onde vários acidentes acontecem por causa da redoma. Logo nas primeiras páginas tem um avião batendo na redoma e tem outros acidentes também que eu não vou contar, né, só para não dar spoiler. E além da parte da investigação, que é muito bacana, das pessoas que vão procurar saber da origem da redoma, tem também a forma como as pessoas dentro da redoma vão reagir a esse evento. Eu preciso sair! Porque a partir disso é como se eles não tivessem mais lei, então muita gente começa a pirar lá dentro. Então, para mim, o ponto forte desse livro são as situações que os personagens passam, mas também ele tem personagens muito marcantes, principalmente o vilão, né, que é uma coisa que ele sabe fazer muito, o autor, ele sabe criar bons vilões. E no caso desse livro, o Big Jim é um dos vilões mais detestáveis que eu já vi. E agora, na terceira posição, nós temos It e a Coisa, que é um livro que muita gente conhece, né, muita gente já leu ou então viu o filme. E como eu já falei, eu comecei a ler logo pelos calhamaços, então esse foi o primeiro grande livro dele que eu li. E esse livro não podia deixar de estar nessa lista porque eu gosto muito desses moleques, do grupinho dos losers, e eu acredito que o que eu mais gosto nesse livro é da amizade deles e do quanto ela é importante para eles lutarem contra o palhaço, que é o Whitney. E com as aventuras deles a gente se diverte, a gente chora, a gente torce por eles. É uma montanha russa de sentimentos, o livro todo. E outra coisa que eu gosto nesse livro é que o autor criou uma história imensa para a cidade toda e para os personagens também. Sabe, a gente tem detalhes da história que são lá de 1700, 1800 e tudo interligado entre a história de uma família e de outra. É uma coisa que com certeza deu muito trabalho para criar e eu admiro muito isso. E sem contar que as crianças fizeram me lembrar da minha própria época de criança, de adolescência, das coisas que eu aprontava, das brincadeiras com meus amigos. É uma coisa assim de nostalgia mesmo. Acho que é isso também, uma coisa que esse livro me trouxe muito foi a nostalgia. E agora em segundo lugar um livro que me aterrorizou muito, que foi A Dança da Morte. E esse livro aqui, que foi até adaptado recentemente para uma série da HBO, foi o segundo livro que eu li do Stephen King e também foi um dos que mais me impressionaram até hoje, porque essa história da doença que se espalha, pelo menos para mim que tenho medo dessas coisas, é muito aterrorizante. E agora, no momento que a gente vive, a gente teve um gostinho do quão aterrorizante é essa situação de uma doença se espalhar pelo mundo, matando pessoas e a gente não poder fazer nada. Então o ponto forte desse livro para mim foi dessa situação mesmo que me assustou muito, tanto que eu não conseguia dormir direito na época que eu li esse livro. Eu li ele em uma semana ou em 10 dias, mas eu não conseguia dormir direito por causa de tanto pensar nele. E nesse livro, A Dança da Morte, a gente vai acompanhando alguns personagens que são principais para essa história, desde o momento que a doença escapa do local onde ela está sendo mantida até as últimas consequências da situação toda. E esse livro me pegou logo de cara, já com o começo, porque ele começa com um dos soldados que estão fugindo lá do laboratório do Centro de Defesa, que é o lugar onde tudo começa. E essa primeira cena dele fugindo desse local com a mulher, pra mim, já é aterrorizante. A parte que eu mais gosto do livro é a primeira metade, mas ele como um todo, assim, é muito incrível. E outra coisa legal também nele é como ele se interliga com outras histórias do King, como as histórias da Torre Negra. E no primeiro lugar desse top 5, como não podia ser diferente, tem Desespero, que é um livro que eu já falei aqui no canal no vídeo, que é o meu livro preferido do Stephen King. Esse livro é um conjunto de tudo que eu mais gosto numa história, que é um grupo de pessoas isoladas num lugar distante, enfrentando uma força sobrenatural. No começo a gente não percebe exatamente o que está acontecendo, isso é uma coisa que vai se desenvolvendo mais pra frente no livro. E logo no início do livro nós temos o Peter e a Mary Jackson, que é um casal que estão voltando de um lago. Eles estão passando ali pela rodovia 50, que é uma das estradas mais solitárias do
dos Estados Unidos. Então eles são abordados por um policial muito grande que para eles com um pretexto qualquer. E esse policial chamado Cullen Indrade vai logo arrumar uma desculpa para levar eles na viatura da polícia. E enquanto eles estão indo com esse policial, eles começam a perceber que ele é meio doido, ele fala umas coisas ali, bota umas coisas assustadoras no meio da frase. Então ele leva eles para a cidade de Desespero e eles se reúnem com um grupo de pessoas que estão lá. E apesar de ser uma situação que eu gosto, de muito suspense, e o suspense dura o livro todo, mas eu acho que o que eu mais gosto nesse livro são dos personagens. E isso é engraçado, porque os personagens não são pessoas fáceis de gostar, eles têm muitos defeitos que a gente vai descobrindo ao longo do livro, mas mesmo assim o autor conseguiu fazer com que a gente goste e se apegue a eles e torça por eles. Outra coisa que eu gosto também é que por eles serem pessoas difíceis, surgem muitos conflitos entre um ou outro personagem. O suspense é um ponto forte também desse livro. Como eu falei, ele dura o livro todo e ele acontece principalmente por causa de umas situações muito inacreditáveis que os personagens passam. E é isso, gente. Esse foi o nosso assunto de hoje. Eu falei sobre todos os livros do Stephen King que eu mais gosto e teve até bônus. Então, se você gostou desse vídeo, quer mais vídeos como esse, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou te responder. E se você conhece alguém que gosta de Stephen King, compartilhe esse vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Aí, se você quiser continuar comigo, é só assistir um dos vídeos que eu vou deixar aqui em cima.